Uma boa noite, meus queridos amigos da TV e da Rádio Chico Xavier. Estamos iniciando mais uma live, mais um trabalho de divulgação dos ensinos da doutrina espírita e desejando já aos amigos e aqueles que estarão ao longo dos dias seguintes assistindo esse trabalho, que Jesus os abençoe. Rogamos também que os amigos possam compartilhar essa live, também as outras que se encontram lá no canal, se desejarem, depois de conhecer o canal, se inscrevam, porque é o intuito deste trabalho levar o conhecimento da doutrina consoladora e que possamos juntos levar à frente esse trabalho do bem. Porque quando há uma união forte em torno de um trabalho do bem, os amigos espirituais nos incentivam, nos intuem, nos protegem, nos motivam para que possamos sempre estar nesse trabalho, levando a palavra consoladora a todos os mais necessitados do que nós. Hoje nós temos aqui, já pela segunda vez, o Eustáquio, Eugênio Eustáquio, que é lá de Pedro Leopoldo. Ele é colaborador do Centro Espírita Ney, é presidente da AME de Pedro Leopoldo e é curador da Casa Chico. E é com muita alegria, né, que ele hoje compõe, né, esse trabalho de divulgação, trazendo a palestra nesta noite de hoje, o trabalho de desobsessão, e que possamos juntos, com a presença de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, com a bênção de Jesus e dos amigos espirituais que coordenam essas atividades, possam inspirá-lo e assim poder todos nós sermos beneficiados com os conhecimentos que serão trazidos por Eugênio Eustáquio. Já é um amigo do bem da TV e da Rádio Chico Xavier, ele que tem essa ligação forte com os trabalhos de divulgação do nosso querido Chico Xavier, lá junto com os companheiros de Pedro Leopoldo, e é de uma grande emoção ele estar aqui junto conosco, e que Jesus, Eugênio, possa te abençoar, possa te proteger e possa trazer aqueles conhecimentos que todos nós desejamos. Seja bem-vindo. Amém. E está com você a palavra. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos os companheiros que estão conosco hoje. É uma alegria estar novamente na TV Chico Xavier, compartilhando e aprendendo todos nós juntos na noite de hoje. A última oportunidade que eu tive de estar aí na TV Chico Xavier, nós falamos do trabalho de obsessão de Chico Xavier, que é um trabalho que é pouco conhecido, às vezes, no meio espírita, e do Centro Espírita Meimei, que essa reunião se iniciou em 52, né? Em 1952, juntamente com Arnaldo Rocha e alguns amigos e familiares do Chico, no trato da obsessão. Então, hoje a gente vai falar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência lá no Centro Meimei, nas orientações que recebemos daqueles companheiros que trabalharam com Chico, para a nossa atividade de desobsessão, que continua até os dias de hoje, graças a Deus, ampliada em outras reuniões, mas com essa pedra fundamental do Chico Xavier, quando funda o Grupo Meimei. Então, hoje a gente fala um pouco da nossa experiência. Como o amigo disse, nós somos colaboradores lá já há mais de 35 anos,
estamos aqui na casa de Chico Xavier também, na alegria de receber os companheiros assim que a pandemia permitir, né, em nossa cidade. Então, nós vamos falar um pouco do trabalho da desobsessão, com o intuito, né, de incentivo, de reflexão, para que nós possamos, né, estar dedicando a esse trabalho, e no momento em que vivemos da transição, acreditamos nós, segundo a espiritualidade nos orienta, de grande necessidade para que possamos atravessar essas crises, enquanto não atingimos a regeneração. E a questão da obsessão, ela se fundamenta muito, né, nessa imortalidade da alma, na reencarnação, nesses históricos que nós temos, que os espíritos apresentam, vários casos, inclusive na obra de Chico Xavier, na outra oportunidade, nós apresentamos vários casos. Então, nós estamos aqui, em pleno século XXI, buscando essa confirmação da imortalidade da alma e da reencarnação junto à ciência, o que poderia abrir um canal muito grande de cura e de socorro, né, na admissão desses dois fatos para a integridade do espírito do homem. E até tem um comentário de Hermínio Correia de Miranda, no livro chamado Reencarnação e Imortalidade, da década de 60, que já nos trazia essa necessidade, e explicando o próprio afastamento, né, da dificuldade que a ciência encontrava de perceber nos tratos da psicologia, da parapsicologia, da ciência mental, né, a não admissão desses dois quesitos, às vezes, não facilitava a cura de muitas doenças que se imaginavam ser da psique e que são processos obsessivos. Então, por isso, nosso interesse de trazer, na noite de hoje, um pouco dessa experiência, um pouco dessa reflexão em torno do trabalho da desobsessão, que a Casa Espírita é convidada a realizar, né, e formar os médiuns para esse trabalho íntimo e tão necessário. Nós vamos ver aqui, quando nós conversamos, nós falamos do grupo Meimei dos 3 livros, né, que veio através de Chico nas gravações das mensagens que eram trazidas no final das reuniões, que é o Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, Registros Imortais, que é uma obra muito interessante para o trabalho, para ser estudado para o trabalho da desobsessão. Tivemos oportunidade ainda, né, de trazer um e-book chamado Nossa Experiência com os Espíritos Transtornados, que nós participamos juntos com um amigo do Núcleo Espírita Jesuíno de Guarulhos, né, o Biratã, que nos propôs essa iniciativa de fazer esse trabalho, justamente que tem algumas experiências narradas em e-book, vocês podem pegar no nosso canal, no Google, tanto de um ou de outro, do Centro Espírita Meimei ou do Núcleo Jesuíno de Guarulhos. Está disponível para essa reflexão. Então, a gente vê, né, a ciência se aproximando cada vez mais dessa descoberta, desse entendimento da imortalidade da alma, da influência dos espíritos, enfim, dessa proximidade que nós temos entre os dois planos. Inclusive, nós iremos estar trabalhando com a TV Chico Xavier, a partir da próxima semana, semanalmente será trazido um vídeo nosso, no estudo que nós fizemos em nosso canal, Eugênio Eustáquio Meimei, um estudo sobre obsessão, tirado da obra de Chico Xavier, realizada no Meimei, que é o Espírito de Dias da Cruz nos trazendo lições valorosas do aspecto científico, do aspecto médico, para o tratamento da desobsessão. Trabalho esse, orientado por Emmanuel, para o grupo Meimei, para o entendimento dos componentes da reunião, para o trato com os sofredores. Então, é um trabalho que vai ser trazido
a partir da semana que vem, reprisado aí na TV Chico Xavier. E nós tivemos, através desse trabalho, quando apresentado, um convite que muito nos honrou e gratificou no sentido da divulgação da obra de Chico Xavier e do trabalho da desobsessão, da obra, né, da doutrina espírita, de Kardec, e tão esclarecida na obra de Chico Xavier, que é uma pesquisadora, a Marden Ott, ela é uma pesquisadora da UFMG, muito generosamente nos fez um convite a participar de uma pesquisa que estava sendo realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, né, sobre a saúde mental, álcool, outras drogas, com a relação com a saúde mental e a desobsessão, né? Então, o projeto, ele visa fazer uma análise dessa obsessão e desobsessão dentro da doutrina espírita para, né, ser de grande valia para ampliar a visão científica, agregando conhecimentos. Ou seja, ela nos trouxe esse tema, né, a desobsessão em face à saúde mental. Nós tivemos a oportunidade de entregar um material a ela, que vai ser publicado brevemente pela Universidade Católica de Minas Gerais, em um periódico científico e em outras revistas também. Então, é a ciência interessando e trazendo esses conceitos tão ricos que os espíritos nos apresentam sobre a saúde mental em face à desobsessão. E o trabalho científico que a doutrina nos apresenta é de alto valor e de uma riqueza, né, que a ciência ainda não identificou e que está buscando cada dia mais. Então, de 1960, quando o Hermínio fala isso, né, vamos dizer 60 anos, 60 anos depois, nos apresentam essas oportunidades, como vem crescendo também em outros setores da ciência, o interesse pelo trabalho da desobsessão ou pelo estudo da obsessão em face à saúde mental. Então, por isso é que estamos, né, para uma reflexão em torno disso. E nós temos que pensar, né, na nossa trindade, né, espírito, perispírito e corpo, né, que é feito nós viemos numa reencarnação com essa constituição, e Kardec nos dá essa clareza da independência do espírito e da matéria. Na pergunta 25 ainda faz, né, uma pergunta se o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores, o som da luz e o som do ar. Essa é a pergunta de Kardec, pergunta 25. Então, os espíritos nos respondem, né, que são distintos uns dos outros, né, mas a união do espírito e a matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, o que seria intelectualizar a matéria? Então, aqui ele já fala da reencarnação, né? A intelectualizar a matéria nós podemos traduzir, né, segundo a resposta da pergunta 25A, né, que ela fala que é necessário porque nós não conseguimos perceber o espírito fora da matéria, ainda pela nossa questão evolutiva. E mais adiante, na pergunta 115, ele coloca para a gente se os espíritos foram criados bons ou maus, já que tem essa necessidade, como é que é essa distinção, né, do caminho do bem e do caminho do mal. Então, ele fala que são os espíritos simples e ignorantes, eles vão adquirir o saber através dessa trajetória, né? E que, progressivamente, nós vamos buscando a perfeição. E aí nós passamos pelas provas, né, necessárias e vamos adquirindo esse saber que ainda nos falta, ou seja, o conhecimento. Então, o intelectualizar a matéria nada mais é do que conhecer ou compreender, né, a nossa relação com ela, que nos proporciona essa evolução. O espírito não perceberia se não tivesse essa união tão necessária.
Então, aqui nós vamos desenvolver então, o conhecimento e o saber dentro das leis divinas, evidentemente. Através dessa experiência, nós vamos penetrando as leis do universo, a lei da criação. E nós nos tornamos o quê? Vamos evoluindo dentro dessa compreensão divina que Jesus tanto nos orienta, tanto nos traz, né, do caminho, a verdade e a vida. Então, essa seria a proposta de intelectualizar a matéria. Então, a gente pode analisar o saber, o conhecer, o conhecimento. Nós vivemos agora a era do conhecimento, né? A era tecnológica que nós temos hoje é a era do conhecimento. Nós não podemos confundir conhecimento de informação. Informação nós temos muito, conhecimento talvez nem tanto. O conhecimento é um aprofundamento daquela informação, uma vivência, uma experiência e uma consequência da aplicação desse conhecimento, né? Então, por isso que o conhecimento ele é bem mais profundo que a informação, que nos traz essa experiência. E nós buscamos, quando aqui encarnados, várias experiências, né, que surgem através da nossa vida, mas nós temos alguns recursos, como formação acadêmica, conhecimento de línguas que nos permitem outra cultura. A concepção religiosa também é fator de instrução evolutiva para o espírito, né, como eu entendo a vida. Nós recebemos muita coisa de herança, né, da nossa família, da nossa sociedade, do meio que vivemos, do país, enfim, que a gente chama de cultura, né? A cultura é uma herança que nos é passada. Tem um aprendizado que nós buscamos através do esforço próprio. E também, em termos que nós vivemos em sociedade, nós temos muita tendência a repetir comportamentos através ao longo das nossas encarnações e também da sociedade que nós vivemos. Então, por isso é muito necessário o autoconhecimento, a gente seguir aquela recomendação de Santo Agostinho sobre as nossas atitudes em cada dia para fazermos uma avaliação dessa nossa experiência na Terra, enquanto encarnados, para que nós possamos pesar na balança, né? Como anda a nossa evolução para o caminho do bem e como anda o nosso estacionamento ou a progressão no caminho do mal. Então, através dessa experiência que nós temos esse desenvolvimento, né? Quando retornamos ou quando estamos aqui na Terra. Bom, então, a gente pode resumir a nossa trajetória aqui, segundo o Livro dos Espíritos, que nos orienta. Nós temos uma reencarnação através do nascimento. Então, nós temos uma proposta que traz no Evangelho e que os Espíritos nos orientam sobre a reforma íntima, ou seja, a transformação do homem velho em homem novo, cumprindo a lei da evolução, como nos recomenda Paulo, né? E nós temos um trabalho individual e um trabalho coletivo. Nada como essa proposta da pandemia para a gente entender o que seria um trabalho coletivo, né? A necessidade de estarmos todos juntos trabalhando para a humanidade. É uma oportunidade, né, dessa geração nossa, é única. Então, é um esforço comum que a gente é inserido e todos nós vamos ter os nossos comportamentos, tanto nas nossas propostas individuais, como também na integração da proposta coletiva. Nós vamos criando responsabilidade, nós vamos criando afinidades, ou nós vamos criando desafetos. Nós vamos tendo atitudes positivas, mas podemos ter atitudes negativas que venham a ferir alguém. Enfim, assim é a nossa vida, né? Tanto é que Jesus nos recomenda tanto o perdão, a necessidade do perdão, para que nós consigamos atingir ou buscar essa evolução tão necessária ao espírito. Bom, e aí vem o momento, né, final de uma encarnação, que é a desencarnação, a morte. Como a gente sempre fala, a morte é diferente de desencarnar, né? Morre o corpo e o espírito tem que desencarnar, sair da matéria, que aquela experiência dele ali naquele momento venceu.
E Kardec nos traz no Livro dos Espíritos sobre o desprendimento. Ora, como que eu deixo essa matéria, né? Então, a gente sabe, a gente vê muitos casos dessa ligação que o espírito, mesmo depois do corpo morto, ainda tem a relação com a matéria. Então, segundo os mais evoluídos, né, a desencarnação ela se dá antes da morte do corpo, que a pessoa já está desprendida das coisas terrenas. Então, pode ser lento ou pode ser imediato, né? Mas o espírito mesmo, depois que desliga, tem chamado tempo de perturbação, segundo está no Livro dos Espíritos, né? Que pode ser rápido ou pode ser longo, ficar naquela situação por muito tempo. Até que a gente tenha um despertar na espiritualidade. Segundo Emmanuel, o benfeitor Emmanuel nos fala que muitos de nós desencarnamos e não conhecemos espiritualidade, nós não saímos das vibrações terrenas ou das sensações ainda através do perispírito pela matéria. Então, é mais ou menos isso a nossa trajetória, né? E o desprendimento, quando a gente falou, para uns vão ser rápidos, para outros mais lento. E aqui, segundo o Livro dos Espíritos, depende dessa mesmo corpo morto, depende da relação que se tem. Aí até falando da ligação do corpo. Mas nós não podemos esquecer que toda ligação ela se processa pela mente, né? Ou pelo espírito. Se eu fico ainda ligado àquelas coisas. E aí vem a pergunta 148, que vai nos dar o momento final, depois dessa perturbação espiritual, né? E aí é pergunta aos espíritos. Na pergunta 148. Quem espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? O que nós esperamos depois que desencarnamos, né? Aí nós vamos um comentário de Chico. A morte é a mudança completa de casa sem a mudança essencial da pessoa. Então, nós continuamos sendo somos. Então, o que nós vamos buscar? Agora, a resposta dos espíritos. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo os laços afins, ou seja, de amor e de ódio, né, tal qual se verifica na sociedade do mundo. Olha que interessante. Então, os nossos sentimentos, os nossos laços, eles não desfazem, nós queremos estar em contato. Então, aí a gente já pode entender, né, qual ligação que o espírito vai fazer depois de desencarnado. Do amor ou do ódio. Que se todos os dois em desequilíbrio, causam um desequilíbrio espiritual. Aí vem aquela pergunta clássica do Livro dos Espíritos, né, gente? Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta, né, muito mais do que imaginais, desculpem. Influi a tal ponto que o de ordinário são eles que vos dirigem. Kardec aqui, na pergunta que ele faz aos espíritos, os espíritos deixam claro, né, que nós temos uma ligação mental com os espíritos muito maior do que a gente imagina. E que nós podemos, né, de tal ponto que pode ser que eles nos dirijam. Depende de onde eu estou estacionado na minha mente, no meu coração, é que eu vou ter as companhias espirituais. E Paulo nos fala isso em uma carta dele. Nós somos responsáveis pela nuvem de testemunhas que nos acompanham. Por causa dessa lei, né? Ou dessa possibilidade que o espírito desencarnado tem de estar ligado a todos nós. Então, pode nos dirigir. A gente começa a entender o que seria essa influência negativa de um espírito, que nós chamamos de obsessão. Então, vamos à pergunta clássica, né, do que é a obsessão. Kardec tem duas respostas, né, ou duas orientações para nós. Uma está no Livro dos Médiuns,
que é a que a gente mais utiliza, domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre as pessoas. É o domínio mental, é essa ligação e essa direção que nos fala nas perguntas sobre a influência dos espíritos. E em outra que está na Gênesis, ele responde, é a ação persistente de um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Aqui ele é mais caro, né? Outro logo, eles acreditam que tem. Depende se a gente cede ou não, vai estar no livro dos médios. E agora mostra que é uma ação persistente que gera esse domínio, unindo as duas, né? E por isso a origem da palavra obsessão, que quer, né, na sua origem, do latim, é impertinência, perseguição, ideia fixa em alguma coisa. Tanto é que o termo obsessão não é usado só para essa influência. Quando a gente está muito obstinado com uma coisa, querendo uma coisa muito intensamente, você está obsediado, você está obcecado com isso. Porque é essa maneira. Imaginemos um espírito, né, que não tem afinidade positiva conosco, tendo essa ação persistente, essa ideia fixa, e tendo o domínio, como fala aqui na definição, né, porque a ação persistente ela pode existir, mas, às vezes, ele não ganha domínio por causa do estado mental. Por isso que a oração, enfim, as coisas que vão nos prevenir, a boa atitude, são recursos, né, como a gente necessita da asepsia do corpo, da alimentação, do repouso, dessa intimidade, o espírito também precisa, né, de estar fazendo essa higienização para a transformação necessária. Então, essa aí seria a obsessão. E aí, Kardec nos fala que a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral, ou seja, da nossa pouca evolução, ou também da gente estar num estágio, né, em desenvolvimento dessa evolução. Então, quando se fala que é resultado de imperfeição moral, é o que nós chamamos das janelas, as portas abertas, né? Ou seja, o acesso daquela ação persistente, ela encontra ressonância, ela encontra uma entrada. E essa entrada sempre vai ser uma imperfeição moral, segundo nos fala o senhor Allan Kardec. Bom, gente, então aqui só para a gente entender, situar bem, a pergunta 629, né, eles explicam o que é a moral dos espíritos. A moral é a regra do bem proceder. Né? São respostas simples, mas tão difíceis de cumprir, né? E na 630 ele fala, o bem é tudo que é de conforme a lei de Deus, o mal é tudo que lhe é contrário. Olha a questão do bem e do mal, né? Então, onde está escrita essa lei de Deus? Além dos 10 mandamentos, está na consciência, né? Está na consciência do homem, ou seja, na sua própria criação, Deus é manifesto na consciência que o homem traz. E ela é desenvolvida. Tanto é quando a pessoa erra, a gente fala, não, a pessoa não tem consciência. Muitas vezes nós erramos por falta de consciência de Deus em nós, né? Essa escrito, a gente não escuta ou a gente não busca na consciência. Porque a questão de saber o bem e o mal, a experiência vem nos mostrando, né, as consequências disso. Então, Deus está na consciência. Então, baixa a evolução, a consciência menor, né? Não despertou essa consciência. O registro está aí no espírito. A presença de Deus está em cada um de nós, como criaturas, né? Então, ele é manifesto na consciência. Por isso, algumas necessidades nós temos de trazer essa consciência para a nossa atitude. E nos fala que o maior modelo que tem dessa consciência divina em si mesmo é o nosso Mestre Jesus, por isso é chamado de Mestre. Como ele diz, vocês o dizem, né? Então, Jesus é o modelo para todos nós da expectativa evolutiva do espírito na Terra, digamos assim. E Jesus amplia isso, podem fazer igual ou melhor. Nós estamos falando em relação da Terra, né? Para a Terra.
E na 647, eles fecham isso, né? A lei de Deus se acha contida no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus. Nela encerra todos os deveres do homem, uns para com os outros. Então, aquela resposta de Jesus é bem clara, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu espírito. Olha como é que ela é profunda para a gente buscar mais, né? E ao próximo como a ti mesmo. Quem não se sabe amar, não ama o outro. Então, nós instalamos ódio por falta de amor, né? A gente deixa espaço. E aí começam as nossas dificuldades evolutivas e de caminhada rumo ao Pai. Por isso, a recomendação que Jesus nos faz em Mateus, para essas questões que nós estamos colocando aqui. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiveres a caminho com ele, para que não te suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e o juiz vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Quando a gente vê a organização das trevas, né, que existe aqueles que se unem para a perseguição, aqueles que têm mais conhecimento, recruta aqueles outros. Vamos estudar a obra de Chico Xavier, nós vamos ver isso com muita constância, né, na sua obra, nos mostrando essa organização que Jesus fala aqui. Mas o principal é a reconciliação com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele. É o convite que Jesus nos faz ao perdão. É essa libertação. E a gente escuta muitas pessoas que trabalham o ódio no coração há muito tempo, quando conseguem perdoar, fala dessa liberdade, não se sente preso mais àquela situação. Não é verdade? Várias pessoas que nós conversamos nos falam isso. Agora eu me sinto livre. Ou eu vi a necessidade de perdoar para que eu me libertasse. É essa a recomendação de Jesus. Mas, infelizmente, o nosso orgulho, o nosso egoísmo é um bloqueio para essa atitude mais positiva com o nosso próximo, né? De amá-lo, e nós, às vezes, não nos amamos o suficiente para amar o próximo. Aí nós temos que aprender de alguma forma. Então, nós estávamos falando do desencarne, são essas situações que podem acontecer com qualquer um de nós, né? Aí, desencarne, o que nos mostra a espiritualidade? Das colônias espirituais ou das regiões espirituais ainda ligadas à Terra. Nós não podemos falar dos espíritos que saíram da Terra, né? Que despertou na espiritualidade. E vamos lembrar do comentário de Emmanuel novamente. Muito não conseguimos. Então, nós ficamos nessas colônias espirituais que ainda estão ligadas à Terra. Nós conhecemos muito a umbral, né? A colônia chamada umbral, que é relatada em Nosso Lar, que André Luiz nos apresenta aquela situação toda que nós encontramos em Nosso Lar, ou perto de Nosso Lar, ou que ele visita, porque Nosso Lar já é uma colônia, né, socorrista, já é uma colônia diferente. Umbral ainda é uma colônia de sofrimento, é uma colônia de desequilíbrio, é uma colônia de ódio, é uma colônia de muita ligação à terra, dos mesmos desejos, dos mesmos interesses, né? E depois nós vamos ver que colônias socorristas, nós podemos aqui, o Nosso Lar é uma colônia socorrista. Nós temos colônias transitórias que se instalam ali para os devidos de socorro, que podem ser resgatados, como o André Luiz foi mesmo, né? Era um grupo de espíritos ali, que é um local de, vamos dizer, transitório, já diz, é um local de transferência para que pudesse chegar a uma colônia socorrista. Tem as colônias correcionais, que são as colônias onde vão abrigar os espíritos mais rebeldes, como aqui acontece na Terra, né? Na nossa rebeldia, nós temos as penitenciárias que recolhem-nos para que nós tenhamos um tempo de meditação maior e de privacidade de atitudes
menores. E temos também uma colônia, vamos enxergar o Centro Espírita. O Centro Espírita também é uma colônia socorrista, de uma forma diferente, para espíritos ainda mais ligados à Terra ainda. Então, o Centro Espírita tem a parceria, né, com as colônias de socorro e das colônias de sofrimento, para poder realizar o trabalho mediúnico. Nós estamos falando aqui de obras mediúnicas de instrução dos espíritos superiores, mas de socorro, né? Como Arnaldo Rocha nos dizia, que é o socorro aos sofredores e perturbados que merecem a nossa atenção. Então, aí entra a casa espírita nesse cenário da desencarnação e dos problemas que nos visitam. Né? Aqui nós não trazemos isso como se fosse é um trabalho de aprendizado. Esse socorro não é de superioridade, né? É de oportunidade, que nos é oferecido de um trabalho, né, de socorro enquanto aprendemos, enquanto também resgatamos, onde muito erramos, onde a gente aprende. Então, esses espíritos eles manifestam, né? E nós falamos que tem um atendimento. E eu quis trazer uma palavra de Emmanuel aqui, de consolador, porque o trabalho mediúnico, o médio ostensivo, o médio psicofônico, que vai trabalhar na reunião mediúnica, né, a gente até estuda bem, mas a questão da doutrinação, ou do esclarecimento, ou do diálogo, cada pessoa usa um termo, mas na época do Chico eram esses termos, e a gente conserva na nossa fala. Ele fala o seguinte: para doutrinar, basta o conhecimento intelectual do espiritismo. Ou seja, o que eu conheço da doutrina espírita é um espírito que desencarnou e não tinha conhecimento, porque ninguém muda de personalidade, como o Chico nos falou, é uma mudança completa, né, de casa, mas sem mudança da pessoa. Então, aquele que desencarna sem o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, ou mesmo que tenha conhecimento, mas precisa ser relembrado, basta a gente estudar, né? Agora, a proposta da reunião é evangelizar. Aí nós temos que desenvolver recurso em nós, que aí vem o aprendizado também, né? Contribuindo com todos nós. Para evangelizar é necessária a luz do amor no íntimo. Então, o trabalho de desobsessão para quem está inserido nele é o desenvolvimento do amor. Precisa desenvolver o amor. Né? E ainda fala o seguinte: na segunda é preciso vibrar e sentir com Cristo para evangelizar. E está no Consolador, na questão 237. Então, aí a gente começa a meditar o que é uma reunião mediúnica. Muitas vezes a gente quer estabelecê-la num padrão intelectual elevado e o amor não desenvolvido, porque a carência daqueles espíritos que nos visitam mais é de amor. E nós vamos pegar aqui para a gente entender como se apresenta um espírito em uma reunião de desobsessão, que está uma lição do livro Instruções Psicofônicas, que nos é orientado o seguinte, que nos é trazido nesse livro, sobre a questão dos espíritos manifestantes. Nos diz o seguinte: observando-lhes o pretérito e anotando seus labirintos psicológicos, a fim de que nossos santuários sejam criados temporariamente, embora os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los à metamorfose mental imprescindível à vitória do bem. Quando eu falei que o Centro Espírita se torna uma colônia de socorro, e aqui nos explica uma lição chamada Arquitetos Espirituais, que está no livro Instruções Psicofônicas, quem quiser aprofundar depois, busque, porque ela é muito interessante, mas esse trecho já nos dá um entendimento. Que, para que o espírito se apresente, os espíritos superiores já estudaram os labirintos psicológicos, ou seja, já sabe qual é o problema que aquele espírito traz, sabe as causas, sabe a posição que ele está, do desequilíbrio que ele se encontra.
E ali, através das vibrações do ambiente, daquele laboratório espiritual, são formados, né, painéis movimentados e vivos, ou seja, eles entregam para ele de novo a própria vida, que já não existe mais com o fim do corpo. Traz para ele a mensagem ou a realidade que ele precisa enxergar para a metamorfose mental, ou seja, é uma transformação de pensamento, de atitude diante de uma determinada cena, de determinada situação. Então, ali o espírito vive uma realidade da própria existência. Então, não é uma simples fala do médium. Existe todo um envolvimento psicológico, né, do espírito da sua manifestação. E ainda nos recomenda mais. Toda a cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de intercâmbio com os desencarnados, menos felizes, porque a ela compareceram na condição de enfermeiros e instrutores. Ainda mesmo quando tenhamos em nosso campo de possibilidades individuais, o remédio é o esclarecimento indispensável. Mesmo que a gente não tenha, porque a gente não busca, quem está no trabalho da desobsessão não é o perfeito, é o necessitado, como os espíritos, né? Então, mesmo que não tenha, o preparo é muito importante, porque naquele momento a gente exerce um papel de enfermeiro. Porque os espíritos chegam de diversas formas, de desequilíbrio mental, de sensações físicas, de doença, de acidentes, de todo o tipo de desencarne que vocês possam imaginar. E aqueles que conservam o ódio, mesmo sabendo a condição de espíritos desencarnados, eles vêm com o mesmo pensamento, a mesma sensação e a mesma vivência na Terra, próximo àqueles que odeiam. Então, a metamorfose, qual que é o trabalho? É de ajudá-lo à mudança de direção do pensamento e do coração. Então, é por isso que Emmanuel coloca que é necessário evangelizar. E os instrutores é o conhecimento que a gente traz do Evangelho. Não é tanto dos princípios, mas do Evangelho de Jesus, que é transformador. Se a gente precisa de uma transformação mental, o Evangelho é a tônica perfeita, é o remédio de todas as horas. Por isso que mesmo que a gente não tenha, né, todos os recursos, mas se a gente familiarizar com o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina, a gente tem condições de ajudar dentro das possibilidades de cada um, que é a proposta do trabalho mediúnico. Enquanto auxiliamos, nós aprendemos. E aliviamos, né, gente? Acho que o alívio é o maior, tanto para o encarnado quanto ao desencarnado. E o mecanismo da mediunidade? Por que nós estamos colocando isso aqui? Porque eu conversei com várias pessoas, várias experiências, inclusive o que originou a nossa experiência com os espíritos transtornados, que eu citei que nós lançamos em e-book em parceria com o Biratã, do nosso amigo lá de São Carlos, que nos presenteou com essa oportunidade, é justamente a maneira de conduzir uma reunião à manifestação dos espíritos. Porque quando ela se torna, para esses casos de socorro, só intelectualidade, né, o espírito não manifesta e não consegue fazer essa transformação. Então, ali existe uma catarse que o espírito faz para que ele consiga fazer a sua transformação, a metamorfose. Nem é que ele consegue fazer na reunião, ele cria a possibilidade, aí ele vai aceitar o recurso do mais alto para que ele consiga a transformação. Então, ali é um despertar para a nova realidade e para outras possibilidades, quanto a espíritos desencarnados, que muitos ainda não enxergaram, né? E às vezes ficam muito tempo no sofrimento e às vezes cansam do sofrimento que visitam a reunião. Não é porque nada é imposto ao espírito. Ele é ser convidado. Então, o choque anímico, o que seria o choque? É o choque do corpo, é o choque das sensações, não é do corpo do médium, mas com as sensações vibratórias, que muitas vezes é necessária para o despertamento dos espíritos sofredores.
Então, o que nos explica ainda nessa lição? Os espíritos sofredores se beneficiam do choque anímico. Lembremos que esses espíritos são nossos irmãos, que se encontram em situação de grande desconforto, muitas vezes ignorando sua condição de desencarnado, muitas vezes vivendo situações dolorosas, no modo contínuo, sem conforto, sem consolação, sem esperança. Então, o que acontece? O espírito, nessa manifestação, quando ele consegue travar essa relação na comunicação mediúnica, que a gente sabe que dá depois do perispírito para o perispírito, o médico capta a ideia e a emoção do espírito traduz essa emoção. Esse seria o chamado choque anímico. Os espíritos nos esclarecem que é como se fosse um aparelho com as pilhas ressecadas. Então, ele às vezes não tem a manifestação igual ele tem da sua emoção, do seu sentimento, da sua dor. Então, nessa oportunidade, através do trabalho mediúnico, o espírito é como se ele recarregasse as pilhas para viver as sensações necessárias para essa transformação mental que o possibilite a viver a vida do espírito, não a vida encarnada. E a liberar seus ódios, seus horrores, a sua dor, para que possa ser tratado. Então, muitos chegam sem a condição de ser tratado pela espiritualidade. Então, ali vira um pronto-socorro espiritual, a casa espírita, para que traga essa possibilidade aos espíritos de ter acesso, porque se eles não têm a vibração, acesso às vibrações dos espíritos superiores. Então, é como se fosse... Vamos lembrar do choque de uma pessoa em crise, né, nervosa, que usava bem pouco, há mais tempo, com mais frequência, ainda usa o choque, né, chamado choque elétrico nos hospitais de saúde mental, para, né, que desse ao espírito uma nova realidade, enterrasse aquele momento. Imaginemos isso. Então, a manifestação mediúnica é muito necessária. E eu tenho tido a experiência de conversar com algumas pessoas que não entendem dessa forma mais, né? Que é uma coisa só mental, que é acho que toda a oferta que nós oferecemos à espiritualidade de socorro, ela é aproveitada, né? Mas por isso que cada grupo tem a sua tarefa, cada grupo tem a sua maneira de trabalhar isso, mas no processo obsessivo, para que o espírito, os espíritos em grande sofrimento, eles precisam disso, não tem outra maneira de socorrer, né? Vou trazer um exemplo aqui da lição 18, que está no livro Voz do Grande Além, de um depoimento de um espírito atendido numa reunião no Meimei, para a gente possa entender o que eu tentei passar sobre o choque anímico e na necessidade dele. Olha o que o espírito fala. O médium que me acolheu, à maneira de mãe asilando um filho, era um imã refrigerante. Ou seja, a proximidade perispiritual que aquele espírito teve com a médium que o recebeu, ou se apassivou a necessidade daquele espírito, foi como um imã, atraiu o espírito até junto dela. Transfundir-me nas sensações de um corpo físico, Olha essa movimentação vibratória. De que me utilizava transitoriamente embora, deu-me a ideia de que eu era uma lâmpada apagada, buscando reanimar na chama viva da existência que me for habitual, cujo calor buscava reaver desesperadamente. Olha como que explica, o espírito traduz o sentimento dele na aproximação de um médium que o acolhe na passividade para que ele se comunique. Então, ele vive, ele recebe, né, essas sensações, transfunde-se com ela, embora temporariamente, como ele diz. Depois de semelhante transfusão de forças, olha o que o espírito sente. Transfusão de forças. Observei que energias novas fixavam-se no meu espírito, refazendo-me os sentidos normais. Então eu pude gemer,
Tive a felicidade de gemer como antigamente, de chorar como se chora no mundo. Pude conversar convosco e ouvir a vossa voz. Olha que lição magnífica. Olha que experiência fantástica que nos é trazida por essa lição chamada Drama das Sombras, de um espírito falando da sensação, aquilo que possibilitou ele o despertar, essa energia doada naquele ambiente, doada pelo médium, dele se sentir aquecido novamente, acendendo uma luz no seu espírito, para que ele pudesse ter as sensações necessárias para a transformação, ou para ver-se na própria identidade dele. E ele teve necessidade de duas coisas, de gemer e de chorar. O benefício daquele espírito foi esse. Olha a responsabilidade da reunião mediúnica no acolhimento aos espíritos sofredores, né? É uma oportunidade muito positiva para todos nós. E por que a gente reforça sempre isso, meus amigos? Porque nós temos visto a diminuição do trabalho de desobsessão das reuniões mediúnicas nas casas espíritas. Então, cada região tem sua característica, eu não posso falar isso para o mundo, né? E até que em Pedro também não, graças a Deus, a gente tem, todas as casas têm seu trabalho mediúnico. Mas precisamos incentivar nas grandes casas, em outras casas pequenas, enfim, auxiliar a formação de médiuns que vão chegando e às vezes não encontram campo de trabalho, não encontram estudo na casa espírita, para que ele possa desenvolver essa possibilidade mediúnica que de tanta importância, tanta valia tem para o socorro que os espíritos superiores logram fazer para todos nós. Como nos diz Emmanuel, né? Pequeninos, mas importantes. São frases curtas que nos dão um incentivo para o trabalho mediúnico. Então, gente, o ato mediúnico seria mais ou menos isso, né? Um resumo é o que o comunicante, né, o espírito comunicante, e o médium se fundem numa relação psicoafetiva, ou seja, o espírito sente todas aquelas sensações. Aí o grande preparo que nos é convidado para a tarefa mediúnica, como a gente sabe das nossas necessidades de preparo para que a gente possa se tornar um trabalhador naquele dia do atendimento, a necessidade que a gente tem de fazer o mínimo de preparo, né? Então, o espírito aproxima do médium, envolve em suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium, pelo espírito. Então, há essa transfusão de energia que nos é demonstrada no livro Voz do Grande Além, são 18 dramas, né, das sombras. Ou então, aí, por isso que existe o quê? Cada um assimila um pouco do outro. Muitas vezes o médium se sente envolvido naquelas vibrações, tem aquele mal-estar. Como foi transitório para o espírito, também o é para o médium. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Ela é transitória, ela só naquele momento. E é uma dica, naquele momento da comunicação, a via de mão dupla, né? E aí tem a intervenção do que nós chamamos de doutrinação. Então, ela é através dessa despertar as argumentações, né? E a doação energética também da reunião, tanto é que nós temos a equipe de sustentação energética para que possa ser canalizado aquele espírito comunicante, para que possa formar os painéis, para que possam ser utilizada pela espiritualidade nas necessidades prementes daquela reunião. E até assistência externa, né? Muitas vezes são atendidos externamente, espíritos e encarnados que estão fora do ambiente da reunião mediúnica. Então, é essa o convite que nós recebemos no trato dos espíritos. Então, é um mecanismo de socorro, de amparo, de doação, de amor para esses momentos em que nós vivemos na Terra. A necessidade ainda espiritual nossa ainda é muito grande. E a espiritualidade, como nos diz, organize daí que nós nos organizamos de cá para o trabalho. É dessa forma que funciona. Trabalho de parceria. Porque os espíritos poderiam fazer sozinhos, são muito mais superiores que nós, é evidente, mas os espíritos comunicantes estão mais nivelados conosco. E se eles não despertarem para uma nova proposta, poucos espíritos conseguem atingi-lo através das vibrações maiores. Então, precisa ainda
dessa relação como se tivessem encarnados momentaneamente. Aí eles conseguem ouvir, conseguem ver, né? Conseguem sentir todas essas sensações, que às vezes no abandono, no umbral, eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Então, gente, a terapêutica espírita é muito vasta. E aí, aqui a gente falou mais desse atendimento aos espíritos, que era o nosso objetivo da reunião mediúnica. Mas para esse trato, nós temos também aquele que sofre essa influência, que precisa dessa renovação, o encarnado. E também o desencarnado, depois de despertar, ele precisa o quê? De continuar o trabalho de refazimento. Então, por isso, a casa espírita era dotada de oração, né? O esforço de mudança do hábito mental, que é a lição do Evangelho, nós temos as leituras evangélicas, as reuniões doutrinárias, né? Ou evangélicas, que nos vão trazer esse ensinamento de Jesus. Nós temos a reunião de passes com a água magnetizada, que é outro recurso, é um remédio que é levado ao paciente encarnado ou desencarnado. A assistência aos familiares, um processo obsessivo, nós vamos ver que não atinge só aquele que está sob a influência do espírito. Muitas vezes até o tira para acertar outra pessoa. Então, o culto do evangelho no lar, oportunamente nós não vamos falar sobre o culto do evangelho no lar, que é tão necessário para essa renovação, para essa recepção de espíritos superiores em nossa casa. Os estudos evangélicos, como nós já falamos, doutrinário, conhecer a doutrina espírita, o trabalho da promoção social, uma atividade que nós possamos ingressar, né, para socorro, exercitar o amor ao próximo e ver as necessidades, porque muitas vezes, quando a gente está afastado, a gente nem imagina as necessidades que aqueles que nos rodeiam estão sentindo. Trabalho material edificante, você tem compromisso com a sociedade, né? Com a sua reencarnação, com a sua profissão, honrar que você estará contribuindo positivamente com a sociedade melhor, e iniciar desde cedo, né? Com os reencarnantes, aqueles que têm filhos, sobrinhos, netos, levar a criança à evangelização infantil. Hoje a gente conversa muito com as evangelizadoras e parece que é uma evasão, em certa época, da criança, do adolescente, do centro, porque hoje as atividades que o mundo oferece, elas são imensas, imensas, né? E a questão da tecnologia, eu acho que nós, da Casa Espírita, temos que ir adaptando, como estamos fazendo agora, nessa época de pandemia, né? De estar com um mecanismo mais eficaz e mais próximo àqueles que querem realmente o aprendizado em torno da doutrina dos espíritos. Mas é criar um compromisso com a criança, né, para esse conhecimento, porque é uma semente que é plantada e nunca é arrancada para o espírito reencarnante. Então, a Casa Espírita, por bênção e misericórdia de Deus, nos oferece essa tarefa, essa oportunidade de aprendizado para todos nós, como uma terapêutica, né? Como um tratamento. E no livro Registros Imortais, que nós organizamos, lançado em 2013, tá, de mensagens da década de 50, olha para você ver, falando da década de 50, a lição chama Tema Vivo, que vai falar, eu falo sempre essa lição nas oportunidades que eu tenho, e hoje eu vou falar sobre o que nos fala Efigênio Salles Vitor sobre a tarefa da desobsessão, para que a gente possa fixar bem na nossa mente e no nosso coração. A desobsessão é o remédio substancial no alívio das condições deprimentes da humanidade. Examinaremos, no entanto, no ângulo vulgaríssimo de nossas atividades, qual seja o impositivo da verdadeira cooperação dos espíritas com o espiritismo. Qual a verdadeira cooperação dos espíritas com o espiritismo? Fica a pergunta aí, né? O que nós estamos cooperando com o trabalho da espiritualidade? A mediunidade é um canal, né? É uma oportunidade única. Então, nós temos aí a TV Chico Xavier, que está nos oferecendo. Nós temos o nosso canal Eugênio Meimei, que já convida a todos para nos visitar.
Gente, então é um esclarecimento tão valoroso sobre esse trato com os espíritos, como disse, está se tornando pesquisa científica. Em breve nós estaremos divulgando também esse resultado da tarefa da pesquisa da Marden Ott, que nos honrou com o convite, trazendo esse trabalho também que vai ser divulgado, reforçando sempre o convite para o trabalho da desobsessão e convidamos vocês também para assistir os vídeos que a TV Chico Xavier estará transmitindo a partir da próxima semana, de um estudo sobre a obsessão, trazida para os Dias da Cruz, que nos auxiliou muito, né, no entendimento do processo obsessivo através da ótica de Dias da Cruz. E nós estamos caminhando para o final, agradecendo a todos a participação conosco, com uma alegria muito grande, e gostaria de encerrar com uma mensagem de Emmanuel, ou trecho de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos, chama Doutrina Espírita, quando ele fala sobre o trato dos sofredores. E ele diz o seguinte: toda religião exorciza os espíritos infelizes. Repetindo, toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas da evolução. Então, com o esclarecimento que nós temos, que a doutrina nos oferece, nós temos essa oportunidade de abraçá-los, né, de vê-los como os doentes e reconhecendo neles a nós mesmos como criaturas humanas. Então, nós agradecemos de coração, fica o nosso abraço e novas oportunidades estaremos juntos. Agradeço então o convite e continuemos com a TV Chico Xavier. Um abraço a todos. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé.